Edomitas. Tanto é que o nome de Esaú vai ser chamado de Edom porque ele era vermelho. Bom, ruivo, né? Já está aí, o apelido dele já era o vermelhinho. Por cabeça de fogo, coisa do gênero, que é as piadinhas para os ruivos. Agora também tem o lance da questão das lentilhas, que tem toda essa história aí. E a região onde ele vai morar. Lá na região de Edom, os montes... eles são caramelados, na verdade. Mas quando bate o sol, eles ficam avermelhados. Hoje, quem são os edomitas? Os edomitas são uma mistura de... Não, são os palestinos. Só que os palestinos são uma mistura de edomitas e árabes, beduínos. De Ismael nasceram 12 filhos que se tornaram 12 príncipes, que são as nações árabes. Certo? Agora eles se multiplicaram. Por exemplo, o Iraque é uma nação árabe hoje, mas não era. Era caldeus. Por isso que tem lá curdos, por isso que tem os próprios caldeus e tal, um negócio lá. A Jordânia não era árabe, mas hoje os jordanianos são de maioria árabe. Certo? Isso na Primeira Guerra Mundial foi demarcado. Então os edomitas, quando foram desalojados lá da região de Petra, do Monte Seir, por Nabucodonosor, eles foram jogados para dentro de Israel. E eles não encontraram aceitação em Israel. Então eles se tornaram por força nômades. Só que alguns deles conseguiram se instalar onde hoje é chamado de faixa de Gaza. Aí que a gente vai entendendo as coisas, né? Muitos ficaram rodeando ali a região do deserto da Judéia, que hoje é chamada de Cisjordânia. E outros realmente decidiram ser nômades. Esse povo, então, que foi catado, é que se tornou o povo palestino. Então os edomitas, os descendentes de Edom, estão misturados entre os palestinos, que há uma aceitação maior, porque eles têm uma coisa em comum: a inimizade com Israel. Essa coisa tão forte que nos evangelhos você tem Herodes, o rei Herodes, que é um idumeu, um descendente de Esaú, que foi convertido na época, sabe de quem? Quem aqui lembra da história de Hanukkah? Pelos macabeus. Os macabeus dominaram aquela região, e isso no ano 160, 147 aí, antes de Cristo. Dominaram aquela região, invadiram os edomitas que estão ainda que sobreviveram naquela região deles, e aí converte todo mundo na espada, ou converte ou morre. Aí os edomitas se converteram, e o Herodes é da descendência real. Então o pai dele casa com uma judia, ele casa com uma judia também, só que os judeus, descendentes dos Hasmoneus, que seriam os macabeus aí, têm uma rivalidade com Herodes, e expulsam ele de Jerusalém, e ele vai buscar exílio político lá no Egito. No Egito não, no Egito primeiro, e do Egito mandam ele para Roma. Ele vai para o Egito, sim. Aí como é o nome dela? Cleópatra fala: não, vai para Roma que eu tenho um contato lá. Eu tinha mesmo. Aí ele vai para Roma, e em Roma então decide mandar ele de volta para a Judéia, mas agora como rei, porque ele entendia da cultura, casado com uma judia e assim por diante. Essa é até aí que nós sabemos da história bíblica dos edomitas. Depois disso aí já é tudo história realmente secular, tá bom? Bom, tive que dar essa volta toda só para falar dos edomitas. Amém? Amém. Entendeu?